Quando alguém fala em CGI, Computer Graphic Imagery, ou seja, imagens geradas por computador, a famosa computação gráfica, a primeira coisa que provavelmente vem à sua mente é o filme Transformers, de Michael Bay, ou o personagem Davy Jones, de Piratas do Caribe, certo? Bem, isso é verdade, é claro. Mas o que você provavelmente não percebeu é que o CGI também é usado de maneiras muito mais sutis que você pode não ter percebido em seus filmes favoritos. Considere, por exemplo, número 1, Cisne Negro, 2010. Embora este seja um filme dramático, ele depende muito de CGI, com todas as transformações pelas quais a personagem principal passa. Todas aquelas penas negras não poderiam ter crescido sozinhas, poderiam? Mas há outro momento CGI aqui que você pode não ter percebido. As mãos de Natalie Portman foram artificialmente alongadas em alguns pontos para torná-las mais surreais e arrepiantes. E funcionou, não é? Número 2, Star Trek 2009. Esse blockbuster de ficção científica usou muito CGI, não há dúvida sobre isso. Batalhas espaciais coloridas simplesmente não podem ser feitas sem o uso de gráficos computadorizados. Quer dizer, você já viu alguma batalha de naves espaciais de verdade por aí? Certo, eu também não. De qualquer forma, há um momento no filme que você provavelmente jamais pensaria que se trata de CGI. Quando Kirk brinca com um saleiro na forma de uma pequena USS Enterprise, ele despeja uma pequena quantidade de sal. Adivinha onde o CGI está nessa cena? Sim, é sal digital. Nada realmente sai do saleiro, é tudo gráfico computadorizado. Talvez o elenco e a equipe sejam supersticiosos? Número 3, Medo e Delírio, 1998. Você poderia esperar algum efeito CGI realmente bom de um filme que já tem seus 20 anos? Não, nem eu. Mas parece que todos ficamos perplexos quando se trata deste clássico dos anos 90. Veja só, a produtora queria que Tobey Maguire raspasse sua cabeça para o papel de um andarilho, mas o ator se recusou a fazê-lo sem compensação adicional. Então, em vez disso, o diretor Terry Gilliam deu a ele um aplique careca e fez com que sua equipe de especialistas gráficos fizesse cabelo em CGI para Maguire. No entanto, é interessante saber que o custo de fazer o cabelo digital foi muito maior do que o ator exigira para raspar a cabeça. Irônico, não? Número 4, Titanic, 1997. Bem, já que estamos no tópico dos clássicos dos anos 90, você não pode esquecer a épica história de amor de Jack e Rose que fez todo mundo chorar. É bastante óbvio que o CGI na época não era tão desenvolvido ainda, mas o diretor James Cameron conseguiu colocá-lo de maneira tão natural que você nem o percebe. Você está lembrado da parte onde a água começa a inundar o interior do navio? Bem, como poderia esquecer, certo? De qualquer forma, a inundação foi adicionada digitalmente e de maneira tão perfeita que todos prendemos a respiração enquanto assistíamos a essas cenas agitadas e super claustrofóbicas. Número 5, Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, 1983. No início dos anos 80, o CGI não passava de um sonho, então como George Lucas poderia modificar o seu filme? Simples assim, ele reeditou o filme em 2004 para DVD com algumas modificações. Hey, isso vale? Mas e aí, que detalhe poderia ter feito Lucas querer retocar esse clássico de ficção científica? Ele queria remover digitalmente as sobrancelhas de Darth Vader na cena em que o Lorde das Trevas tira seu capacete para mostrar o resultado das lesões que recebeu em A Vingança do Sith. Isso aqui é atenção aos detalhes, hein? Número 6, A Proposta, 2009. Que computação gráfica você poderia esperar em uma comédia romântica? Acontece que tem muita aqui. Bem, em termos de paisagens. Quando Margaret e Andrew viajam para Sitka, no Alasca, os atores Sandra Bullock e Ryan Reynolds e toda a equipe de produção ficaram em Manchester, Massachusetts. O filme todo foi filmado no mesmo lugar. Então, para criar a imagem deste estado norte-americano mais setentrional, o diretor teve que acrescentar montanhas. É isso mesmo, todas as cadeias montanhosas que você vê no filme são na verdade CGI. Número 7, Motoqueiro Fantasma, 2007.
Mais uma vez, há muito CGI óbvio neste filme, como aquele crânio flamejante nos ombros de Nicolas Cage. Agora, dê uma olhada mais de perto em seus braços na cena em que ele está se olhando no espelho incrédulo. Alguma coisa está faltando? Bem, os fãs de Cage saberão que o ator tem tatuagens bem grandes em seus braços e ombros, mas Johnny Blaze não. Essa discrepância levou os criadores do filme à decisão de remover as tatuagens digitalmente usando CGI. Mais uma vez, efeitos gráficos foram usados não para adicionar algo, mas para torná-lo invisível. Bem, pelo menos eles fizeram um trabalho melhor do que os caras que removeram o bigode de Henry Cavill na Liga da Justiça de 2017. Número 8. Zodíaco, 2007. Se você assistiu a esse suspense arrepiante dirigido por David Fincher, você sabe que ele foi filmado em São Francisco. Só que não exatamente. O que quero dizer é que a maior parte da cidade, incluindo o famoso porto, foi criada usando CGI. Fincher queria autenticidade completa para o seu filme, então ele basicamente recriou uma São Francisco de 1986 do zero, adicionando tantos efeitos que a cidade moderna foi totalmente transformada. E não é apenas o horizonte, até mesmo cenas com atores conversando na rua foram todas feitas no estúdio com a ajuda de uma tela azul. Eu não sei quanto a você, mas isso certamente escapou do meu radar. Número 9. Os Miseráveis, 2012. Trajes bonitos, bela atuação, belas vozes, tudo lindo. Quem pensaria que um drama tão genuíno poderia usar uma enorme quantidade de computação gráfica para parecer autêntico? Tenho certeza de que você está se perguntando sobre o que eu estou falando. Não é sobre nada visível. Mais uma vez, a magia do CGI realmente removeu muitas coisas do filme. Todo o elenco cantou ao vivo e a produção não poderia ter feito isso sem microfones presos ao corpo. Adivinha o que aconteceu com esses microfones na pós-produção? Exato, foram apagados pela computação gráfica. Uma coisa toda poderosa isso, hein? Número 10. Sombras da Noite, 2012. Johnny Depp é um daqueles atores extremamente versáteis, cujas transformações são sempre uma coisa para se ver. Nesse filme, ele fez o papel do vampiro Barnabas Collins, de 196 anos de idade. Bem, até mesmo um grande ator como Depp não poderia ter parado de piscar durante toda a duração do filme. Mas vampiros não piscam, tá lembrado? Tim Burton, diretor do filme, queria que seu ator principal se parecesse com um verdadeiro vampiro o máximo possível. Então ele pediu a seus técnicos que removessem qualquer piscada que Depp desse durante as filmagens. Aposto que foi um dia empolgante no trabalho da equipe de CGI. E claro, eles terminaram em um piscar de olhos. Número 11. Diamante de Sangue, 2006. O telefonema que Archer, interpretado por Leonardo DiCaprio, faz a Mary é uma cena verdadeiramente comovente, que não pode deixar de trazer lágrimas aos seus olhos. Ei, sem spoilers, apenas assista se você ainda não o fez. De qualquer forma, o público pode ter chorado, mas a atriz principal definitivamente não. As lágrimas de Jennifer Connelly que você vê na tela foram de fato adicionadas digitalmente. Bem, quem precisa da realidade se existe o CGI? Número 12. O Segredo de Brokeback Mountain, 2005. Aqui está um filme com todos os tipos de cenas de natureza fantásticas. Montanhas, árvores, rios e muitas ovelhas. Você consegue adivinhar o que foi adicionado com CGI aqui? Sim, foram todos aqueles mamíferos cheios de lã. Bem, nem todos eles, mas a maioria. A produção precisava de cerca de 2.500 animais e de todos apenas 700 eram reais. Aparentemente, o trabalho de um pastor não é tão simples quanto parece. Para que esses animais agissem corretamente e evitassem quaisquer acidentes, a produção decidiu adicionar o resto do rebanho usando CGI. Número 13. Logan, 2017. Filmes de super-heróis são sempre cheios de CGI, então não há surpresas aqui, não é? Bem, você pode ter perdido um grande detalhe. Em uma cena de perseguição de carros repleta de ação, temos uma boa visão de perto do rosto zangado de Hugh Jackman, mas esse rosto não é dele de jeito nenhum. Na verdade, é o dublê dele realizando toda a cena, com o rosto de Jackman mapeado digitalmente e colado ao dele.
Mesmo se você olhar com atenção, garanto que não será capaz de ver que não é o verdadeiro Jackman sentado atrás do volante. Número 14. Batman, o Cavaleiro das Trevas, 2008. Christopher Nolan é bem conhecido por usar o mínimo de CGI possível. Um filme cheio de ação como Batman, o Cavaleiro das Trevas, não poderia, é claro, ser concluído sem efeitos digitais. Mas eles foram tão sutis que você não acreditaria. Você se lembra da parte em que Batman prende com cabos de aço os eixos de um caminhão de 18 rodas, fazendo com que ele vire de ponta cabeça? Bem, isso realmente aconteceu. O caminhão não era digital. Mas em vez de arriscar e esperar que os cabos de aço realmente funcionassem, uma coisa meio maluca, né? A equipe de produção colocou um enorme pistão na estrada que catapultou o caminhão quando ele passou por cima. O pistão foi então removido usando CGI. Inteligente, não? E então, amigo incrível, você conhece alguma outra obra-prima de CGI difícil de perceber? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Se você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir essas coisas, dê uma curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no botão inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.